Graças e paz, amados irmãos, estamos de volta com a IBD, muito feliz por estarmos aqui outra vez nesse trabalho e que em breve agora teremos a nossa escola dominical presencial, se Deus quiser, se Deus nos permitir que assim seja. Bem, a lição de hoje, lição 2 da revista da escola dominical, como tema, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, tendo como texto áureo o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz: bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Esse versículo é um versículo que eu gosto muito, maravilhoso, porque nos reporta a bênçãos que não tem preço que possa pagar com qualquer valor que seja aqui nessa terra. Verdade prática diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos as bênçãos espirituais. Vocês perceberam a importância que você tem como servo de Deus, como membro da igreja visível de Cristo, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, ou seja, antes de tudo ser criado, antes da sua existência em si aqui na terra, Deus já tinha nos eleito, para desfrutarmos dessas bênçãos espirituais que começam aqui na igreja, naqueles que estão aqui na presença do Senhor, para dar continuidade à eternidade. Então vamos lá na leitura bíblica em classe. Se você não tiver a revista da escola dominical, você vai usar como texto base na sua Bíblia o livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, versículo 4, e depois vamos pular para o versículo 9 até o 14. Então o versículo 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Versículo 11, nele digo, em quem tem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim para o louvor da sua glória. Nós o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então nós fomos selados com esse Espírito da promessa. Todos aqueles que têm o selo da promessa, que é o Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, ele está propiciado a estar para receber as bênçãos do Senhor. Então no comentário, na introdução, depois nós vamos ler alguns extras, diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do ministério que estivera oculto desde os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Tópico 1, a nova posição em Cristo. No passado, nós estávamos perdidos e condenados à morte, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então ele vai falar sobre a doxologia. Doxologia, do grego doxa, ou seja, glória, mais logia, que é a palavra, manifestação de louvor,
e enaltecimento a Deus, através de expressões de exaltamento. Deus seja louvado. E hinos. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. Então isso foi tirado me desculpe, do dicionário de teologia da CPAD. A doxologia, após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá a sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, no versículo 6, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então aqui na Bíblia explicada da CPAD, diz que no versículo de 1 a 14 temos a saudação e os 7 elementos da posição do crente. Há 6 capítulos nessa epístola, 3 doutrinários e 3 exortativos. O assunto da epístola é a história, a glória e o destino da igreja de Deus. Essa multidão de pecadores salvos, chamados dentre judeus e gentios, são feitos um corpo em Cristo. Depois de saudar os santos e fiéis em Éfeso, o apóstolo aborda imediatamente o seu assunto. Ele bendiz a Deus por tudo o que tem feito por seu povo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. É uma expressão que se repete 4 vezes nessa epístola. Significa a esfera espiritual em que somos introduzidos. Os crentes são escolhidos, predestinados e aceitos. Tudo no amado, um corpo escolhido, mas a escolha é feita de acordo com a presciência de Deus. Ou seja, na presciência de Deus, Ele nos escolheu. Então, ao nosso modo de ver, não somos um qualquer. Não somos um qualquer. Deus conhece o seu coração. Existe um corinho que fala, né? Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. A gente olha muitas vezes para as nossas condições financeiras e acha que condições financeiras é o que importa, é o que coloca como marca de ser alguém, alguma coisa, ser importante, ter uma profissão bem rendosa. Não. Na presciência de Deus, você é importante porque Ele sabe qual é a função, qual é a sua particularidade dentro do corpo de Cristo. Já falei na outra lição que, por menor que seja a sua honra dentro de um corpo, todos eles têm seu valor. Eu falei até do crente sovaco. Então todos têm valor dentro do corpo de Cristo. E nós, muitas das vezes, queremos sempre os lugares mais honrosos. O ser humano, ele é assim, ele é egoísta, ele quer sempre o melhor. É natural do homem. Mas a ideia é essa, que você é importante aonde quer que Deus coloque você. Que você varra a igreja, que você faça qualquer serviço braçal na igreja, um porteiro, o pastor, o dirigente, o que mexe no som, o que toca o instrumento, todos têm o seu valor dentro da igreja. E de igual valor, todos terão o mesmo salário. Então, estes crentes têm redenção, têm perdão, sabedoria e prudência, e o conhecimento da vontade de Deus. Sua redenção do juízo da morte e do inferno foi pelo precioso sangue. Teve um valor muito grande, custou a vida do Cordeiro de Deus. O propósito de Deus é consagrar em Cristo todas as coisas e fazer uma criação inteiramente nova, da qual o Senhor Jesus é a cabeça,
e a igreja, o corpo, em que ele manifesta sua plenitude e glória. Deus já nos deu o seu Espírito, que é o sinal e penhor de que ele completará a obra. Que perspectiva gloriosa! O versículo 6 tem sido traduzido pelo qual nos fez aceito em si no amado. Oração apostólica, a partir do versículo 15 e 23, que não está no texto, mas nós vamos usá-lo assim mesmo. Temos aqui a primeira das duas grandes orações do apóstolo nessa carta. A primeira pede luz, a segunda amor. Notemos aqui três coisas: a ocasião da oração, o objetivo da oração e a perspectiva da oração. Porque a nossa oração, ela tem que ter uma ocasião. Por que nós estamos orando? Qual é o objetivo da oração? Que seja alcançado o quê? Que tenha a resposta do quê? E qual é a perspectiva de oração? Será que vamos receber um sim? Será que vamos receber um não? Então tem essas três perspectivas dentro da oração. E a ocasião está em tudo que precede por esta causa. O objetivo é duplo, preparativo e progressivo, cada parte sendo introduzida pela palavra. Que o objetivo preparativo é que o crente tenha um pleno conhecimento de Deus como resultado de uma iluminação espiritual. O objetivo progressivo é triplo e é indicado pela repetição de que qual então é o conteúdo desses quês divinos. Qual é a riqueza da glória da herança que Deus terá nos seus santos depois da sua final redenção? Compara-se isto com nossa herança nele. Qual a grandeza do seu poder para conosco, exercitado em toda a obra da sua graça, desde a regeneração até a ressurreição. Depois segue a perspectiva da oração, na qual brilha a verdade da ressurreição, entronização e autoridade de Cristo. Então nós vemos que é desde a regeneração, desde o momento em dia que você aceitou Jesus Cristo, quando você foi regenerado. Você lembra que nós falamos que a regeneração, ela é de dentro para fora. Você não pode operar a regeneração em si mesmo, você depende da ação do Espírito Santo. Então nenhum homem pode se regenerar por si próprio, depende da ação do Espírito Santo. É um trabalho que vem de dentro. Bem, voltando à revista, no tópico 2 fala que as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais. Muitas pessoas pensam que as bênçãos espirituais são bênçãos materiais, como carro, como uma casa própria, como um emprego bom, como tudo aquilo que envolve na sua vida terrena, que é efêmera e passageira. Mas as bênçãos espirituais atingem também essa esfera? Sim, eu creio particularmente que existe essa esfera do material, porque nós estamos aqui participando dessa lei física, então nós temos também que receber essas bênçãos. Mas o objetivo das bênçãos espirituais vai aquém daquilo que é material. Então ele vem proveniente dos lugares celestiais, que vem lá da glória de Deus, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, de 1 até o 13 e 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, reuniu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar com Paulo: bendito seja Deus. Tópico 3 fala que a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. João 1,3, Hebreus 5,9 e 9,12. Relaciona-se ainda com a nossa experiência da conversão a Ele. 2 Coríntios 5,17. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado, que diz lá em Romanos 5, a partir do versículo 11 ao 15. Deste modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Romanos 5,8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios
advindos dessa redenção. Então, só podem desfrutar de todos os benefícios advindos dessa redenção se você tem uma nova condição em Cristo, ou seja, se você é um regenerado, se você é um salvo, se você é um participante do corpo. Então, todas as vitaminas que o corpo tem, recebe, você está dentro e você participa dessas bênçãos espirituais. Nós vamos ver aqui no livro do Moody, página 163, que fala: as saudações em todas as epístolas de Paulo são notavelmente semelhantes. Embora esta seja a fórmula epistolar comumente usada por ele, há uma falta do elemento pessoal em Efésios, mais do que na maioria das cartas de Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, como nas outras epístolas, Paulo enfatiza que ele foi chamado por Deus para o especial ofício de apóstolo. Aos santos, no Novo Testamento, os santos são aqueles que foram separados. Você é um santo, você foi separado por Deus. Isto é o que todos os crentes que vivem em Éfeso, fez a introdução, e fiéis, os crentes, consultar Gálatas 3,9. A ausência do artigo diante da palavra fiéis, no original, indica que os santos são os crentes em Cristo Jesus. Uma frase importante nessa epístola: não importa qual seja a localização geográfica dos santos, sua verdadeira posição diante de Deus é em Cristo Jesus. Foram colocados em união vital com Ele para que possam ser identificados com Ele. Graça a vós outros e paz. Esta mesma saudação se encontra em todas as epístolas de Paulo, embora nas pastorais foram acrescentadas a palavra misericórdia. A graça deve sempre preceder a paz. A palavra grega pela graça, charis, está relacionada com a saudação comum grega, karen, mas dá à saudação uma ênfase visivelmente cristã. Paz é a costumeira saudação hebraica da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A preposição da contração do não se encontra no original. Aqui está uma conexão muito íntima que prova a identidade do Pai com o Senhor Cristo na sua essência. Todas as bênçãos espirituais. O crente é apresentado como recipiente de toda sorte de bênção espiritual. Portanto, ele não necessita buscar bênçãos adicionais de Deus. Não é interessante isso? Você é apresentado como um recipiente, como um vaso que recebe. E ele não necessita buscar bênçãos adicionais de Deus. Ou seja, tudo tem na sua proporção certa. Deus proporciona aquilo que o homem realmente precisa. Então, deve, pelo contrário, apropriar-se das que já foram fornecidas. Então, não temos que buscar experiências novas. Deus nos proporcionou aquilo que você tem, então o que você tem que fazer? Se apropriar daquilo que você já recebeu. Todas as três pessoas da Santa Trindade participam dessa provisão, das bênçãos espirituais, escolhido pelo Pai. A obra do Pai está mencionada em primeiro lugar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quase todas as epístolas de Paulo começam com alguma introdução de louvor. Observe o jogo de palavras no uso de bendito, que nos tem abençoado. Somos convocados a bendizer a Deus, o qual já nos abençoou a nós. Mas é claro que Deus nos tem abençoado pelo que realizou, enquanto a nossa bênção em retribuição é de palavras, isto é, de louvor. Então Deus faz a obra. Como a gente vai poder? Somente com palavras. A nosso louvor, as nossas palavras de adoração, de agradecimento, como eu venho agradecer a Deus pela recuperação, dessa enfermidade, dessa Covid que eu passei, essa suspeita, mas eu passei por isso e Deus me restaurou. Então, o que eu posso fazer por isso? Somente agradecer com as minhas palavras e com as minhas atitudes como servo de Deus, estar aqui fazendo a obra de Deus. Então ele fala aqui, mas é claro que nos tem abençoado pelo que realizou, enquanto a nossa bênção em retribuição é de palavra, isto é, de louvor. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto o identifica como o Deus verdadeiro, não alguma divindade falsa ou imaginária. A única maneira de conhecê-lo é por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém conhece a Deus se não for por Jesus Cristo.
Ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então esse negócio que todos os caminhos levam a Deus é mentira, é falácia. Então a única maneira de conhecê-lo é por intermédio de Jesus Cristo. Nas regiões celestiais, embora o adjetivo apareça em outro lugar, essa frase ocorre em Efésios e em todo o Novo Testamento, aparece aqui 5 vezes. A palavra regiões não está no original, indica aqui as esferas ou reinos de nossos relacionamentos em Cristo. Ainda não nos encontramos no céu, mas a nossa vocação é celeste. O poder de nosso viver diário é celeste. A provisão de Deus é celestial. Observe a constante repetição da frase em Cristo na epístola. Somente nele poderíamos ter recebido essas bênçãos. Como nos escolheu? Em grego está na voz média, isto é, ele nos escolheu para ele mesmo. As escrituras muito têm a dizer sobre o amor eletivo de Deus. As escrituras nunca apresentam a doutrina da eleição como algo que devemos temer, mas sempre como algo pelo que os crentes devem se regozijar. Eu falei uma vez na escola dominical presencial que como nós devemos glorificar a Deus, em adorar a Deus, por sermos um escolhido de estar na presença do Senhor, de ser um escolhido, de estar na igreja do Senhor, porque muitos tentaram entrar e não conseguem. Então isso não tem preço em termos financeiros humanos. Então nós devemos regozijar. Observe que fomos escolhidos nele, isto é, em Cristo, e que esta escolha aconteceu antes da fundação do mundo. Os propósitos de Deus são eternos, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Esse é o propósito para o qual Deus nos escolheu. A frase em amor provavelmente pertence ao que vem a seguir e não ao que precede, isto é, em amor, nos predestinou. Então, nos predestinou, fala que a escolha que Deus fez de nós em Cristo foi para um propósito eterno, para a adoção de filhos. A palavra traduzida para adoção de filhos foi usada 5 vezes no Novo Testamento. Refere-se à nossa colocação em posição de filhos. Não é a ideia moderna de adoção, mas antes a colocação de uma criança na posição de filho adulto. O propósito de Deus é que todos os crentes deviam ser filhos adultos em sua família, na qual Cristo é o primogênito, segundo o beneplácito da sua vontade. Qualquer tentativa de fundamentar a eleição e predestinação divinas em méritos humanos, quer antevisto ou qualquer outros, é contrário às Escrituras, é fútil. O motivo da escolha divina não se encontra em nós, mas apenas nele. A vontade de Deus é o fator determinante. Então, não sou eu que me escolhi estar na igreja. Entenda isso, irmão. Eu escolhi estar na igreja. Eu escolhi ser crente. Eu escolhi Jesus. Mas a Bíblia diz ao contrário. Você foi escolhido. Então muda totalmente a figura. E a vontade dele que é o fator determinante. Então nós não temos esse negócio de livre-arbítrio. É uma questão muito para se discutir. Porque você pode ter livre-arbítrio em relação à salvação? Eu creio que não. Se nós fomos predestinados, eleitos, creio que não. Mas você tem vontade? Sim. A diferença da vontade e da palavra que nós falamos anteriormente? Sim. Sim. O livre-arbítrio em relação à salvação? Não temos, mas vontade temos? Sim. Ou seja, Deus não esquiva você da responsabilidade humana que você tem se você errar, porque Ele fala que todo aquele que errar, ele vai receber a sua condenação, ele vai receber a sua punição. Amém? Para o louvor da sua glória, da sua grandeza e da sua graça. Observe o uso triplo dessa expressão. As 3 ocorrências desta frase assinalam a parte que as 3 pessoas da deidade desempenham na nossa salvação, dando as bênçãos
que jamais recebemos. A mais importante motivação do universo é a glória de Deus. Expressa isto bem na resposta à sua primeira pergunta: qual é o principal objetivo do homem? O principal objetivo do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele eternamente. A graça é imerecida, sem juízo e irrecompensável. É o fator autodependente de Deus concedido aos homens pecadores, que apenas merecem a sua ira, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, mas literalmente a qual livremente outorgou-nos. Aqui está um novo jogo de palavras no original, sua graça, a qual ele favoreceu. É difícil expressá-la em português. Essa concessão é no amado, isto é, no Senhor Jesus Cristo, redimidos pelo Filho, no qual, isto é, Cristo, temos a redenção. Esta é a nossa possessão presente pelo seu sangue. As Escrituras apresentam o sangue de Cristo como o infinito preço da transação que envolveu a nossa redenção. A remissão dos pecados. Os fariseus fizeram observação, pelo menos uma vez, de que nenhum homem pode perdoar pecados a não ser Deus. O fato do Senhor Jesus Cristo perdoar é evidência de que é Deus, segundo a riqueza da sua graça. Novamente, a ênfase sobre a completa ausência do mérito humano. Observe a palavra riqueza, sua graça não tem limite. Então nós vamos voltar aqui à revista. No tópico 2, fala que uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora, aí na sua revista, embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, Colossenses 1:26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, João 3,16. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Então, quando fala que tudo está sob a soberania de Deus, sobre os decretos de Deus, nós vamos enfatizar de novo essa pandemia que nós estamos vivendo. Será que está fora do controle de Deus? Não. Deus está controlando tudo. O homem, ele acha que pode fazer todas as coisas, mas tudo isso tem a permissão de Deus, é a vontade permissiva dele. É muito difícil de entender. Um dia teremos um estudo sobre os decretos de Deus, sua vontade permissiva, sua vontade volitiva, né? Que é muito complicada. Então, Deus, ele é soberano. Se isso aqui tudo pertence a ele, ele é soberano. Só que existe um sistema, e esse sistema está abaixo dos céus, que é o Deus desse século, que está em Coríntios, fala que é o Deus desse século, que engana e cega as pessoas, na cobiça pelo poder, pela fama, pelo dinheiro. E o diabo, ele domina todas essas autoridades, com o pensamento de fazer sempre aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe convém. Então nós sabemos que a Bíblia aponta, por isso que eu falo, é a soberania de Deus, sim, porque a Bíblia aponta uma profecia de que haverá um homem, que nós falamos na escola dominical, que virá, vai ocasionar o caos, e esse homem vai vir trazer a solução dos problemas terrenos, porque nós queremos coisas que se resolvam aqui na terra, porque nós estamos aqui.
Então a população quer problemas resolvidos aqui na Terra, seja ele na área da saúde, seja na área sentimental, seja na área financeira. E esse homem vai vir para resolver algumas situações. Só que eles querem dominar as coisas como uma só moeda, como uma só religião, como um só idioma. Centralizar, ou seja, a globalização que nós falamos uma vez na escola dominical, lá começou na Torre de Babel, a globalização, na centralização das informações, do conteúdo. Hoje você tem um celular, e o celular ele fala onde você está, o celular sabe o seu gosto. Você quer ver uma experiência? Você vai lá no Google, digita lá alguma pesquisa em relação à compra de uma casa numa determinada cidade. Passa-se alguns minutos, você vai no seu Facebook, daqui a pouco vai começar a aparecer propagandas de acordo com a sua pesquisa, oferecendo casa naquele lugar que você queria comprar, um carro que você queria comprar. Qualquer pesquisa que você for fazer na sua rede social, daqui a pouco aparece as propagandas, porque existe um robô, uma inteligência artificial. Então, eles sabem a sua vontade. Então, você imagine como é que será daqui o futuro, né? Eu temo o futuro. Eu temo o futuro em termos de tecnologia. Daniel falou que a ciência se multiplicaria. Então, nós vemos que a profecia é a soberania de Deus, provando que as coisas estão acontecendo. Aí, os relógios, você faz assim, agora aparece na sua pele. Eu estava vendo um vídeo ontem, um filme ontem no Netflix, um seriado lá de negócio de robô. O cara falava lá no telefone, lá era uma pulseira, liga não sei para quem, aí aparecia o nome da pessoa, a hora, e tudo era um robô, começou a ter certo tipo de vontade. Então você vê que a tecnologia ela está avançando, mas faz parte da soberania de Deus. Parece não fazer, mas faz. Então, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Como? Quando Cristo vem e paga o preço. Nós falamos isso na parte da redenção, né? Na propiciação, na morte vicária de Cristo, que ele pagou o preço. Que lembra aquele assunto que eu falei do João deveria não sei quem e pagou o preço, mesmo que você ainda é acusado, mas foi pago o preço, ainda que ele ache que você não vale nada, mas foi pago o preço. Então faz parte dessa declaração, e essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Ou seja, esse negócio que toda a humanidade será salva, todo mundo será salvo, não, isso é uma falácia. Só serão salvos aqueles lavados, gemidos pelo sangue do Cordeiro. Eu pertenço à religião, e a Bíblia, eles falam que toda religião leva a Deus. Mentira, só Cristo. E quando eu me chego a Cristo, ele me mostra que eu sou errado, que eu sou pecador, e que as minhas ações me condenam, e que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Mas eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não adultero, eu sou uma pessoa, um pai de família. Isso não se faz você um salvo, isso não faz você ser um novo ser. A Bíblia fala que você precisa nascer de novo, da água e do Espírito, e isso vem só do céu. Mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, esse tempo que nós usamos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, o tempo de Deus, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas ao crente, judeus e gentios, a igreja. Paulo muda de pronome, nós, ele e os judeus, para os também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por consequente, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina
na sua glória. Então, quando ele fala que a salvação é pela graça, aqui começamos a notar a distinção entre vós, gentios, e nós, judeus, convertidos. Então, foi introduzido esse versículo também: a vós, gentios, que foste mortos pelas vossas ofensas e pecados, em que estáveis, acostumados, enquanto andavam nos caminhos deste mundo, e obedeciam ao príncipe das potestades do ar, dos espíritos, que agora operam nos corações dos filhos da desobediência. A vós Deus tem dado a vida. Nesse trecho, os descrentes são descritos como mortos em pecados, insensíveis e impotentes, como cadáveres corruptos, mortos espiritualmente, andando segundo o curso desse mundo, um andar tão necessariamente imoral ou irreligioso, mas um andar mundano, sem Deus no mundo, levados por Satanás, o grande espírito mestre que dirige o curso desse mundo e determina as ações do filho da desobediência, vivendo em concupiscências carnais, entregue aos prazeres do corpo e da mente. Depois de pintar esse quadro tão negro, o apóstolo apresenta outro cheio de formosura, com as palavras: mas Deus, e fala entusiasmado do seu grande amor que se manifesta em misericórdia, em que se manifestará no porvir nas abundantes riquezas da sua graça, do seu poder vivificador, que chama a vida os mortos e os assenta juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Da natureza da salvação, pensemos na significação de tempo presente no versículo 8, nossa fé de hoje, que hoje aprecia a graça de Deus em todas as suas significações, prova que Cristo salva hoje do pecado. Podemos indagar se apreciamos devidamente tudo que a graça de Deus deve significar para nós mesmo, e se temos provado que todo o seu poder salvador. Então, voltando aqui à revista, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Estamos quase terminando a lição. Ele falou: o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus Pai. O selo do Espírito Santo: aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Essa é a sua garantia. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, 9, 15, 16. E o maligno não lhe toca. 1 João 5, 18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. 1 Coríntios 6, 11. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus, por meio do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. O penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. 2 Coríntios 1, 22, 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. 1,14. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Antes da conclusão, então existe uma transação, né, comercial. Aí você vai na material de depósito, né, e compra um material lá. Quero comprar um milheiro de tijolo. Aí eu quero uma garantia tal. Aí você vai lá pagar 50% do valor dos tijolos. Pronto, já está garantido que aquele tijolo tem que ser entregue na sua casa. E dessa mesma forma que funciona. Então o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia, ele é a primeira parcela que foi paga. E nós vamos receber o restante quando? Quando partimos para a glória. Seja no arrebatamento, que eu prefiro que seja assim, ou quando partirmos, fecharmos nossos olhos, né?
para esse mundo terreno, perdermos a nossa vida, né, física e partirmos para a eternidade. Então, dessa forma que temos a garantia. Na conclusão, diz: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todos os desígnios divinos estão plenamente executados. Você não acha interessante quando ele fala que na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis? Certa vez eu dei um estudo lá na congregação da Cong e falei sobre as coisas invisíveis, aos olhos nus, mas que existem. São as bactérias, os vírus, esses vírus que nós temos aí que hoje causam-nos doenças, enfermidades, bactérias, essas coisas todas, esses fungos, eles não eram assim. A natureza, ela não era assim, ela não era rebelde, sempre existiu, são vidas, mas que com o pecado, eles se rebelaram. Então a Bíblia fala que toda a natureza geme, esperando com expectativa a redenção dos filhos de Deus. Então essas bactérias, esses vírus, eles se modificaram e causam mal ao ser humano e levam o homem à morte. Mas essas coisas invisíveis também, quando houver a restauração de tudo, voltará tudo ao seu normal. Graça e paz, amados irmãos. Eu agradeço muito a Deus por estar mais uma vez aqui levando a EBD. Eu creio que na próxima será presencial. Não sei se vai ter continuação ainda das gravações, mas eu convido a vocês a participarem das redes sociais do Campo de Vila Kennedy, no Instagram, no Facebook e no YouTube, onde são ali propagados os trabalhos da igreja. Convido a todos a participarem, a orar, a participar e a divulgar também. E se inscrevam lá, porque é necessário que haja o seu like, né? Sempre eu falo a hashtag coração lá, começa a compartilhar, para que possa chegar a outras pessoas, como teve uma escola dominical que chegou lá nos Estados Unidos, alcançou vidas lá. Então é uma coisa muito grandiosa. Graças e paz a todos, eu agradeço por tudo, em nome de Jesus.